Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torres Vigilante. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vou estar falando aqui a respeito... Na verdade, vou estar fazendo uma espécie de introdução à autodefesa. Por que cristãos possuem direito à autodefesa? Beleza? Bom, pessoal, lá em Lucas 22 é dito que Jesus ele pede para que os discípulos comprem espadas, né? Então, os discípulos vão até ele e dizem que possuem duas espadas. E ele diz essa quantidade é suficiente. Em muitas Bíblias está escrito basta ou chega, né? Porém, na nova versão internacional está escrito quantidade suficiente, tá? Isso acontece porque a palavra grega original quer dizer exatamente isso. A NVI foi a que fez a tradução mais aproximada do termo, tá bom? Ou seja, quando Jesus manda os discípulos comprar espada, não são espadas espirituais coisa nenhuma, como eu já ouvi muita bobagem falando por aí, são espadas de verdade. Se você for ler o texto de Lucas 22 todo, ele relembra os discípulos daquela vez em que ele enviou os 70, que ele enviou 70 discípulos, algumas versões falam 72, mas isso é discutível, de dois em dois, e ele mandou que eles fossem sem nada. Não sei se vocês se lembram dessa parte da Bíblia. Seja como for, Jesus relembra os discípulos disso e ele pergunta, faltou alguma coisa? E os discípulos dizem, não, não faltou nada. Pois é, aí Jesus pega e diz, bom, agora que eu estou indo para o Pai, comprem coisas, estoquem mantimentos, e quem não tiver uma espada, venda a sua capa, em algumas versões fala o seu manto, e compre uma. Para você ver como roupa era algo que custava muito, né? O cara vendia uma peça de roupa para poder comprar uma espada, né? Uma arma. Para vocês verem, né? Como roupa era caro. Mas enfim. Então, pessoal, o que acontece? Baseado nesse texto, nós chegamos à conclusão de que nós, a igreja, nós podemos sim andar armados, tá? Andar armado não significa que você vai resolver todos os seus problemas usando arma. Na verdade, a arma é o último recurso. É o recurso que você utiliza para proteger a tua integridade física e para proteger a tua vida e a vida de quem você ama, tá? E assim, pessoal, eu tenho uma história interessante com esse negócio de evangelho, de cristianismo e defesa pessoal, né? Pelo seguinte, porque a primeira missão que eu fiz, eu tinha o quê? 3 anos de convertido, mais ou menos. Foi em 2006. Tá? Eu me converti em 2003 e em 2006 eu fui para bem a primeira missão. Foi na região do Alto Rio Negro, no município de Barcelos, onde fizemos uma grande ação evangelística naquele município. Tá? E o que aconteceu foi que eu fui enviado para buscar uma coisa no barco e quando voltamos para a base, tava todo mundo de cara fechada e tinha um cara que tava saindo. Esse cara até me cumprimentou, foi muito gentil comigo e tal. Enfim, qual era a história desse rapaz? Era um rapaz. Qual é a história desse rapaz? Esse rapaz, ele era filho de uma membra da igreja lá, que estava nos prestando auxílio, e ele tinha ameaçado dar uma facada no presidente do ministério, que era o líder da missão, e que estava ali, inclusive. E o que aconteceu foi que nós chamamos a polícia, aquele cara tinha ficha na polícia e o delegado resolveu prendê-lo de maneira preventiva, né? E ele ficou preso e tal, mas esse foi o meu primeiro contato com o mundo da defesa pessoal, já sendo cristão. Avançando um pouco mais no tempo, eu tava frequentando uma igreja, né? Não vou dizer o nome da igreja, uma igreja grande aqui em Manaus, e o que aconteceu foi que um vizinho deu um soco na cara de um dos funcionários da igreja, porque parece que o filho do cara, do vizinho, tinha quebrado alguma coisa na igreja, o funcionário tinha chamado a atenção dele e tal, ameaçado ele de alguma maneira, e o pai tomou as dores do filho, foi lá e deu um soco na cara do funcionário da igreja e ameaçou matar ele. E ficou todo mundo olhando aquilo, né, e tal. Eu procurei os segurança da igreja e não consegui encontrar os seguranças da igreja, porque essa igreja grande tem segurança. Bom, para resumir a história, eu comecei a perceber que defesa pessoal é uma coisa que é muito pessoal.
como o próprio nome sugere, né? Óbvio. O que eu quero dizer é o seguinte: a última linha de defesa que protege você do meliante é você mesmo, tá? Então, o que acontece? Eu não vou estar detalhando nesse vídeo o que fazer para aprender defesa pessoal, tá? Mas eu quero estimular você a treinar artes marciais. Lembrando que a arte marcial não é só soco, chute, ou chave, torção, ou arremesso. Artes marciais vai muito além disso. Ela envolve combate com armas brancas e combate com armas de fogo também, tá? E o que acontece, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero terminar contando um caso que aconteceu que fez com que eu fosse empurrado direto para o mundo da defesa pessoal. Eu estava numa outra missão, não vou dizer em que município foi, né? Tá bom, eu vou dizer assim, foi no município de Altazes, aqui no Amazonas. Eu estava nesse município e nós, missionários, entregamos mantimentos, pregamos o evangelho para índios, né, na região de Altazes, e deu tudo certo, né? Nós voltamos para o distrito de Novo Céu e lá resolvemos comemorar comendo numa lanchonete. Um cara tentou assaltar a gente, né? E o que aconteceu? Eu peguei essa faca aqui, tá? Essa faca aqui que eu levava nas missões. Peguei a faca e ameacei furar o bandido, né? E o bandido acabou sendo evacuado da área, né? E o que aconteceu, pessoal, foi que eu arranjei confusão com o chefe da missão, que era um homem desarmamentista, né? Contra a defesa pessoal, contra nós cristãos aprendemos a defender. Ele falou um monte de bobagens do tipo que Deus tinha que nos proteger. Isso é bobagem, tá? Deus tem que nos proteger? Tem. Só que nós também temos que nos cuidar, tá? É a mesma coisa que esses calvinistas que ficam falando que a salvação depende de Deus e não de nós, né? Que nós não temos que fazer nada para a salvação, que Deus escolhe os que salvam, tá? Essa besteira de que Deus protege as pessoas vai na mesma linha. É como se Deus tivesse a obrigação, ele não tem, de nos defender, tá? Se Deus nos defende de assaltantes, que bom que ele fez isso, né? Mas a primeira linha de defesa e a última tem que ser nós mesmos, tá? Para nos defendermos. E para resumir a história, né? Eu briguei com o líder da missão, né? E eu fui até o chefe, né? Quando voltamos para Manaus, eu fui até o chefe dele e disse para ele: ó, esse cara, ele é um homem que leva uma vida errada. Falei os meus motivos, que eu não vou dizer aqui no vídeo o que foi. E passaram-se os anos, né? E descobriram que ele tinha um amante, né? Ele foi, inclusive, destituído de todos os cargos, passou mais de um ano impedido ministerialmente de exercer qualquer função. Enfim, né? Isso mostra... Por que eu estou contando isso? Porque isso mostra o caráter, o verdadeiro caráter dos cristãos que são contra a defesa pessoal, né? São pessoas que querem ser mais boas que Deus, tá? E que, na realidade, elas fingem serem boas para esconder os seus verdadeiros pecados. É isso que eu penso. Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo já está ficando muito longo. Geralmente os vídeos têm entre 13 e 5 minutos aqui no canal. Esse vídeo já está com mais de 8 minutos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá? Deixa o like aí no vídeo, porque dando o like você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Compartilhe ele nas redes sociais. Eu sou o Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante. Se inscreve se não é inscrito. Shalom, graça e paz. Tchau.